E aí galera do Alfa, aqui é o Gustavo Dias, professor de quê? Professor de Química. Hoje a gente começa um novo módulo, que é a Química Geral. É a Química que vai te dar base, se você é fera no segundo ano, se você é fera no terceiro ano, porque você começou com essa base. Essa é a principal, um dos principais assuntos do primeiro ano. É onde você vai ter o contato mesmo com a química, de nomenclatura, de raciocínio, de fazer as reações, de entender as reações. Então nós vamos começar nas funções inorgânicas. Nas funções inorgânicas nós temos 4 tipos. Nós temos, olha aqui, nós temos os ácidos. Nós temos também as bases. Nós temos também os sais e nós temos os óxidos. Então são 4 funções, pessoal: ácido, base, sais e óxido. E hoje a gente vai começar a ver as funções ácido, que é extremamente importante. Primeira coisa de você saber o que é um ácido é você definir um ácido e saber olhar para a molécula e ver se ela é realmente um ácido. Então, primeira parte desse vídeo é definição e você identificar a molécula. Vamos lá então? A definição, nós vamos ficar com esse caboclinho aqui, ó, Arrhenius. Arrhenius foi um cientista que ele observou que ácido é uma substância que, se eu colocar ela na água, ou seja, em solução aquosa, ok? Quando eu falar água, solução aquosa. Então todos aqui eu vou colocar eles em água, eu vou dissolver ou borbulhar eles em água. Porque, por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido sulfídrico são gases, então eu vou borbulhar na minha solução. E sabe o que eu vou observar em todos? Eu vou observar que todos vão liberar um íon que eu vou chamar de H+, ou seja, isso aqui eu vou chamar ele de íon. Lembrando que é um cátion porque ele é um íon positivo. Então, essa é a definição de ácido de acordo com Arrhenius. O que é um ácido? São substâncias que, em solução aquosa, liberam H+. Então, todos vão liberar H+. Então, já vou aqui, ó, colocar AQ, que significa solução aquosa. Então, quer dizer que esse H+ está presente na água, tá? Então nós definimos ácidos, então vamos para cá, ó. Ácido é aquele que libera H+, ó, facinho, tranquilo, chuchu, beleza. Então continuando aqui, nós temos esses ácidos, tem 4 ácidos, nós vamos trabalhar com eles aqui na identificação. Então, se a definição de ácido libera H+, então quer dizer que todos os ácidos, eles começam com hidrogênio. Então, quando você vê uma molécula inorgânica e vê que ela começou com H, beleza, fechou, é um ácido. Então, nós sabemos a definição e a identificação das moléculas. Identificou? Definiu? Agora vamos aprofundar um pouco mais. Pessoal, os ácidos liberou H+ aqui, só que eles vão liberar também o outro aqui. Ou seja, no caso aqui o cloro, eu vou separar aqui em cloro. Olha, isso aqui é H+, aqui vai ser cloro menos. Também em solução aquosa. Eu acabei de formar uma solução onde eu tenho 2 íons, positivo e negativo. E lembrando, hein, ó, toda solução que eu tenho íons, se tem positivo é porque tem negativo. Não tem como evaporar, não tem como subir. Ó, presta atenção, se tem positivo, tem negativo. E lembrando, pessoal, que o H ele é sempre H+, e pronto, fechou. Ok? Ou seja, não tem H+2, não tem H+3, é sempre H+, e pronto. Então, como que eu sei que esse cloro é -1? Pela quantidade de hidrogênio. Aqui é 1, então aqui vai ser 1. Aqui, olha aqui o 2. Então aqui vai ser S menos. Como aqui é 2, ele sobe, então fica -2. Aquoso, né? Porque eu coloquei ele em água para obedecer esse caboclinho aqui, ó. Continuando, ó, quebrei a minha molécula, liberou H+, mais SO4, o quê? Olha o 2 subindo, então ele vem -2 ou 2 menos, tá? É a mesma coisa, aquoso. Então, olha aqui que delícia. Aqui, vou cortar aqui, ó, o H+ já veio, mais o PO4 o que, galera? 3, então 3 menos
e lembrando que é solução aquosa. Então lembrando que esses números é o que vai aparecer no ânion, tá? Esse 2 lá apareceu com -2, esse 3 apareceu -3. Pessoal, nós sabemos o que é um ácido, libera H+, chupou aquele limãozinho, deu aquela careia, aquela caretazinha, é H+. Colocou um vinagrezinho na salada, comeu aquela saladinha, tá azedinho por causa do vinagre, por causa do H+. Então, o sabor H+, é o que dá o sabor de azedo. Então, os ácidos, em geral, têm sabor azedo por causa desse H+. É claro que no limão ele é mais intenso porque eu tenho mais H+. No vinagre é menos intenso porque eu tenho menos H+. Ok? Então, mas isso é assunto para outro momento. Pessoal, olha, nós formamos íons positivo e negativo, ou seja, cátion, e aqui lembrando que esses aqui vai ser ânion, tá? Porque, ou seja, é um íon negativo. Então nós fizemos 4 reações em água, solução aquosa, produzindo íons positivo e negativo. Essas reações, pessoal, a gente chama reações de ionização, ou seja, reação que está formando íons. Aí que você tem que saber a diferença entre ionização e dissociação, ok? A ionização forma íons. A dissociação, pessoal, é o contrário. Ela separa íons. Mas, professor, como que eu vou saber que a minha reação é de ionização e como que eu vou saber que ela é dissociação? Pessoal, pela molécula, ok? Ou seja, quando eu tenho uma molécula, significa que ela fez uma ligação covalente. Lembra lá? A ligação covalente são ligações entre os ametais. Esse A aqui, a metal ligou com outro a metal, né? Ligação com compartilhamento de elétrons. Então essa ligação covalente ela é caracterizada por formar moléculas. Então se elas liberar, se elas liberar íons, isso significa ionização. Porque as moléculas não têm íons, tá, pessoal? Como aqui. O hidrogênio é um ametal, ok? E o cloro é um ametal também. Então, ligação entre os ametais, ligação covalente. Então, se é uma ligação covalente, tudo isso aqui são ligações covalentes. Então, todos os ácidos formam ligações covalentes. Então, todos os ácidos vão sofrer reações de ionização. Ou seja, são moléculas que não têm íons, ok? Não tem íons. Se não tem íons, então você tem que saber que eles vão formar íons, beleza? Agora, dissociação, eu não formo íons, eu separo porque já existem íons formados. Por exemplo, o NaCl. O NaCl, o cloreto de sódio, presente no sal de cozinha, ele forma Na+, e Cl-. Por que ele forma? Na verdade ele não forma, ele separa. Porque eu já tenho íons na minha estrutura e eu só vou separar. Por que como que eu sei que ele separa? Porque a ligação iônica entre um metal e um ametal. Entre um metal e um ametal. Então a ligação iônica, ela forma íons. Ou seja, os íons já são formados. Eu só vou separá-los. Ou seja, reação de dissociação. Aqui ligação covalente, ela forma moléculas, tá? Se formam moléculas, elas podem ionizar. Professor, por que o senhor está falando que podem formar moléculas, podem formar íons? Pessoal, podem porque existe moléculas que não formam íons, mas nem na base do cacete. Por exemplo, a glicose. A glicose, C6H12O6, você pode colocar ela em água, pode derreter, pode evaporar. Né? Imagina uma nuvem de açúcar, olha que delícia. Continua mesmo jeitinho, tá? Não forma íons e não vai formar. Isso significa o quê? Que se eu ligar 2 fiozinhos no ácido clorídrico, ou se eu ligar 2 fiozinhos no NaCl, acende uma lâmpada. Porque eu tenho um positivo e negativo, eu tenho elétrons lá dentro, corrente elétrica vai acender minha lâmpada. Agora se eu pegar açúcar e colocar, acende é nada. Ok, pessoal? Então, se as moléculas elas podem sofrer ionização, como os ácidos que todos sofrem ionização. E na dissociação, os íons eles já existem, eu só vou separar. Então, olha a definição. Ionização é quando formam íons a partir de moléculas.
A dissociação separa os íons a partir de íons, ok? De compostos iônicos. Belezinha? Fechou, pessoal? Fechou? Aqui, então vamos para a classificação dos ácidos. É o que a gente vai ver nesse vídeo, tá? A presença de oxigênio, a quantidade de hidrogênios ionizáveis e a força de um ácido. A nomenclatura não vai ser gravada nesse vídeo, porque eu tenho umas dicas bacaninha para você aprender, tá? Que foge um pouco do que você tá vendo por aí, nos livros ou às vezes outras videoaulas, para você meio que aprender um pouco e decorar menos, belezinha? Então, primeira classificação nós já vamos ver agora, que é a presença de oxigênio. Pessoal, em relação à presença de oxigênio, eu posso ter a minha molécula como sendo hidrácidos ou oxiácidos, ou seja, se tem ou não oxigênio. Para ser um hidrácido, olha aqui, ó, ela não tem oxigênio. Não tem. E oxiácidos tem oxigênio. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu coloquei de preto aqui os hidrácidos. Olha aqui. Isso aqui é um hidrácido. Isso aqui também é um hidrácido. Por quê? Porque não tem oxigênio. Para ser um oxiácido, além do hidrogênio, lógico, tá? Eu também vou ter o oxigênio, que são esses dois aqui, ó. Então essas duas moléculas iniciais são hidrácidos e as duas finais são oxiácidos, porque tem oxigênio, oxiácido, se não tem, é hidrácido. Belezinha, pessoal? Então nós vamos na transição para ver essas duas classificações e finalizar esse vídeo na transição comigo. Voltando aqui, pessoal, na segunda classificação, que é em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis, que pode ser um, que é o monoácido, pode ser dois, o diácido, que pode ser três, triácido, e quatro, tetrácido. O próprio nome, né, já te ajuda. Agora, existe uma diferença, tá, pessoal, entre a quantidade de hidrogênio e a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Pessoal, hidrogênio ionizado é aqueles que são liberados na forma de H+. Ou seja, completando o raciocínio, que nem sempre a mesma quantidade de hidrogênio é a mesma que seja dos hidrogênios ionizáveis, ok? Por exemplo, aqui vai ser uma exceção. Os três não vão liberar na forma de 3H+, ok? Mas vamos ver, né, para a gente ver o HCl, que é o H+, e o Cl-, balanceando aqui um hidrogênio e um cloro, tá ok? Então eu tenho um só, então essa minha molécula, ela vai ser monoácido. Então simplesinho, tranquilo. Aqui eu vou balancear aqui, ó, H+ e S2-, né? Lembrando que o 2 ele vem do H. Balanceando vai ser 2, porque aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então balanceou, olha aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então a minha molécula aqui ela vai ser de ácido, ok? O ácido sulfúrico H2SO4 vai liberar também H+, que vem SO4 2-. Balanceando fica 2H+, que também, né, como eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, ele vai ser o diácido. Agora, pessoal, quando a molécula tiver o fósforo P, ele pode mudar um pouco a sua característica. É só com fósforo? Não. Pode ter com outros, mas o mais comum é que aconteça com fósforo. Então, quando você vê a molécula com fósforo, ó, liga o alerta, tá? Que alerta é esse? Por exemplo, o H3PO4, que é o ácido fosfórico, ele realmente, os três que ele tem, ele vai liberar como H+. Ó, H+, mais PO4, 3-, por causa desses três, balanceando fica 3H+. Então isso aqui vira um triácido, tá? Então observou aí, né? Quando tem um fósforo tem que ligar o sinal do alerta. Mas lembrando que o H3PO4 ele segue a regra bonitinho, ele é triácido, tá? Agora, à medida que vai perdendo oxigênio aqui, 3 e 2, aí muda de figura, tá? Aqui, por exemplo, ele só vai liberar 2H+, mesmo tendo 3 disponível, e aqui só vai liberar
um H+. Então significa que essa substância aqui, ela é diácida e essa substância aqui, ela é monoácida. Agora, por que, professor? Porque que mesmo tendo a mesma quantidade de hidrogênio, tá tendo essa bagunça aí. Se tem 3, está liberando ou 2 ou 1. Pessoal, nós podemos explicar aí pela fórmula estrutural da molécula. Ou seja, fazendo a estrutura aqui, ó, eu vou pegar o fósforo como elemento central, o oxigênio eu vou colocar aqui, ó, rodeando o fósforo, e como são 3 hidrogênios, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, ok? Lembrando que o oxigênio tem 6 elétrons, então ele precisa de 2 ligações, tá? Então O precisa de 2, o hidrogênio de 1 e o fósforo de 3, porque ele é da família 5A, então tem 5 elétrons, então precisa de 3, ok? Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro eu começo com H, bonitinho, olha aqui, oxigênio estabilizou, o hidrogênio filezinho. E aqui também, e da mesma forma aqui. Veja que o fósforo, ele estabilizou também. Então como que ele vai estabilizar o oxigênio? Fazendo uma ligação coordenada. Então, pessoal, esse método aqui, ele é muito comum quando você vê ligação química, tá? Na parte de ligação covalente. Então dá uma revisadinha na forma estrutural, se você esqueceu, para isso aqui no seu bicho de 7 cabeças. Pessoal, vamos fazer o diástro, depois eu explico. Do diástro, baixou um oxigênio, percebe? Ó? Então eu vou aqui, ó, e coloco oxigênio, são 3. Então eu vou e coloco aqui, ó, 3 oxigênio, ok? E como aqui eu tenho 3 hidrogênios, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Então aqui vai se ligar, ok? Aqui se liga, aqui se liga. Percebe que o fósforo também já fez 3 ligações, então aqui vai fazer uma ligação covalente. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Aqui eu tenho o fósforo, só que agora eu tenho 2O, tá? E os hidrogênios. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio e aqui outro hidrogênio, tá? Ou seja, a fórmula que eu estou fazendo é a forma mais estável que existe, tá? É o único jeito de estabilizar todos e ficar todo mundo feliz da vida. Então, veja bem que para eu fazer essas ligações aqui, ó, essa aqui já estabilizou, então você vem e faz uma ligação coordenada para cá. Olha o que nós podemos observar, pessoal. Esses hidrogênios, eles estão perto do oxigênio. Logo, a água, quando ela vir, ela vai interagir melhor e ela vai liberar isso aqui na forma de H+. Então, por isso que o ácido fosfórico, os 3 hidrogênios que ele tem, todos são ionizados porque está ligando com o oxigênio. Agora, à medida que o hidrogênio se liga ao elemento central, ele não é ionizável. Como aqui, ó. Aqui eu tenho um ligado e aqui eu tenho o H ligado e o H ligado. Então percebe? Esses aqui são ionizáveis, vão sair na forma de H+, mas esse aqui não. Aqui, olha aqui, só esse aqui vai sair com H+, ok? Agora eu tenho 2 hidrogênios ligados diretamente ao elemento central que não vão sair na forma de H+. Então eu tenho triácido, diácido e monoácido. Então, pessoal, basicamente, o que pode ser cobrado isso? Vai ser cobrado quando ele vai te dar uma fórmula estrutural e pede quantos hidrogênios. Aí você tem que ligar, ó. Vamos ligar? Os hidrogênios que vão ionizar são aqueles que estão ligados diretamente ao O. Se tiver ligado ao elemento central, ele não sai. Ok, pessoal? Então, é só quando tiver o fósforo. Agora os outros, 90% dos outros, é facinho. Se tem 2, realmente ele libera 2. Se tiver 3, realmente libera 3. Então, ó, filé do boi, ok? Terminamos essa segunda parte, tá? Que é a classificação em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Vimos essa exceçãozinha aqui, para você ficar esperto, tá? E vamos para a terceira parte, que
que é a força dos ácidos, que é uma das partes mais importantes também. Então vamos lá, pessoal, na transição. Pessoal, voltamos aqui na última parte de força. Essa parte é importantíssima, tem caído demais nos vestibulares, tá? E coisas simples que aluno tem errado. Então vamos aqui aprender. Bom, vamos lá. Pessoal, força de um ácido eu determino pela quantidade de H+, tá? Então a força de um ácido é pela quantidade de H+ que ele libera. Como assim? Ó, vou pegar dois ácidos, tá? Um oxiácido porque tem oxigênio e tem o hidrácido porque não tem oxigênio. Mas é aleatório, peguei aleatório. E os valores que eu vou colocar aqui são hipotéticos, tá? Então imagina aqui, ele vai ionizar, não é isso? H+, SO4, 2 menos, vezes que eu já estou colocando a carga aqui, balanceando automático, porque, ó, já aprendeu você. E aqui fica H+ e C-, que é o ácido cianídrico. Tá. Pessoal, imagina aqui que eu vou pegar 100 moléculas de ácido fúrico. De 100 moléculas, olha o que vai acontecer. 98 formou H+. Então, se eu pegar 100 moléculas e jogar na água, ela vai ionizar 98H+. Agora eu vou pegar o ácido cianídrico e vou perceber que só 2 ionizou. Ora, lógico que esse ácido aqui, ele é mais forte, óbvio, porque olha a quantidade de H+ que ele vai ter. Olha aí, 96 vezes, né? 96 hidrogênios a mais, ou 98 dividido por 2 a mais, tá? Então veja bem. Pessoal, sabe o que eu posso calcular aqui? O alfa. Oh, eu sou o cursinho? Não é o alfa, não. Presta atenção. Pessoal, o alfa é o grau de ionização, ou seja, é o quanto que a minha molécula vai formar H+. Simples assim. Como que eu calculo? É só pegar a quantidade que tem de H+, pela quantidade total. Simples, gostosinho, filezinho do boi. Quantos de H+ foi no ácido fúrico? 98. E quanto que tinha no total, né, na minha molécula? 100. Pessoal, 98 dividido por 100 dá 0,98. Para eu facilitar aqui, ó, vou multiplicar em 100, porque é mais fácil achar em porcentagem. Então veja bem, o alfa aqui deu 98%. Olha para você ver. Um grau de ionização do ácido fúrico 98%. Ou seja, qualquer quantidade que eu colocar, ele vai ionizar 98%. Altíssimo, tá? Agora vamos pegar o ácido cianídrico. Vamos lá. O ácido cianídrico é a quantidade de H+ dividido pela quantidade total. Eu já vou multiplicar aqui por 100 para ficar mais fácil. Quando eu multiplico por 100, para que eu estou multiplicando por 100? Para saber em porcentagem, ok? Então já posso cortar aqui, olha que delícia. Então o meu alfa deu 2 por... Nossa senhora! Olha você vê, pequenininho. Então vamos colocar aqui, o alfa aqui deu 98% e o alfa aqui deu 2%. Com isso pode concluir o que, pessoal? Que esse ácido, ele é bem mais forte do que esse, ou seja, esse aqui é fraco. Ou seja, de cada molécula que eu coloco, só 2% vai ionizar, aqui 98% vai ionizar, valor altíssimo. Agora, nós vamos aprender uma coisa que vocês têm errado, pelo amor de Deus, não erra, presta atenção. A força, olha aqui, eu vou até escrever aqui, ó, presta atenção, olha pra cá. A força de um ácido não tem nada a ver com a sua corrosão. Ou seja, um ácido corrosivo nem sempre é um ácido forte, ok? Por exemplo, o ácido cianídrico é um ácido fraco, nós vimos, olha aí, ioniza 2% só. Mas o ácido cianídrico, ele é formado pelo cianeto, que ele é extremamente tóxico. Se eu colocar aqui uma gotinha que eu morro na hora. Usado em câmara de gás, já foi usado. Olha para você ver. Então, o ácido cianídrico é extremamente corrosivo. Olha a força. Fraquinho. O ácido fúrico, que é o ácido de bateria, ele é extremamente corrosivo.
tá? Ou seja, se cair na sua pele, vai estragar essa pele. É ótimo para jogar na cara da sua sogra, aquela enjoada, aquela gorda, velha, feia. Pode jogar, joga. Esse ácido ele é corrosivo, mas também é forte. Esse ácido é extremamente corrosivo, porém ele é ácido fraco. Por quê, pessoal? Porque a força eu vejo pela quantidade de H+ que ele vai liberar. E quem vai falar isso para mim? O alfa. Professor, eu preciso calcular esse alfa? Não, eu estou explicando de onde ele vem, para eu fazer essa tabelinha aqui gostosinha. Se o alfa, pessoal, for menor que 5%, eu posso falar que o meu ácido ele é fraco, tá? Porque ele só vai ionizar no máximo 5% de hidrogênio. Então, de H+, é muito pouco. Se ele dá um valor entre 5% e 5%, ele está aumentando a força. Então, eu vou falar que a força dele é moderada. Agora, acima de 50%, ele vai ser um ácido forte. Então, se no exercício ele der o alfa, chuchu, beleza. Até 5 fraco, até 50 moderado, depois de 50 forte. Então, ok? Então, mas se ele não der o alfa, o que eu faço da minha vida? E aí, como que eu faço? Tem que decorar? Vai pra cá, não precisa. Não decorar desse cientista está falando aí, ó. No rasga a orelha, não. Olha aqui. Pessoal, se não der, eu posso pegar uma tabelinha simples. Então eu vou dividir hidrácidos e oxiácidos para ficar bonitinho, gostosinho, tá? Porque são dois ácidos, apesar que liberam H+, são dois ácidos diferentes, porque um tem oxigênio e o outro não tem. Pessoal, os hidrácidos ele é facinho, porque os fortes é só 3. É o HCl, que é o ácido clorídrico. É o HF, que é o ácido... Opa, não é o HF, deixa eu corrigir aqui. É o HBr, ó, estou corrigindo aqui bonitinho, tá? É o HBr, é o ácido bromídrico. E o HI é o ácido iodídrico. Então esses três, pessoal, esses são ácidos fortes. O moderado é o HF, o ácido fluorídrico. Por exemplo, o ácido fluorídrico, se você coloca ele no vidro, ele corrói o vidro todinho. Extremamente corrosivo, mas não é forte. Então, lembrando que a corrosão não tem nada a ver com a força. A força é pela quantidade de H+ que ele libera. E fraco é os demais dos hidrácidos, né? Por exemplo, H2S, ácido sulfídrico, HCN, ácido cianídrico e assim vai. Isso para os hidrácidos. Decoreba. Fazer o que, né? Mas os oxiácidos não é nem tanto decoreba. Eu vou pegar a quantidade de oxigênio e subtrair pela quantidade de hidrogênio. Vai dar esses valores, 3, 2, 1, 0. Se dá 3 ou 2, eu falo que ele é forte. Se dá 1, eu falo que ele é moderado. Se dá 0, fraquinho. Então, por exemplo, HClO4. Quantos oxigênio eu tenho aqui? 4. E quantos hidrogênio? 1. Então, 4 menos 1, ele vai dar 3. Então, esse ácido, ele é forte. Olha o de baixo, ó. O alfa aqui, ó, já deu. Ele é um ácido que forte, mas vamos ver lá, ó. Aqui, hidrogênio e oxigênio, eu tenho 4, hidrogênio 2. Então, 4 menos 2, 2. Então, ele é um ácido forte. Agora, olha o HNO2. Eu tenho 2 oxigênio e 1 hidrogênio. 2 menos 1, 1. Então, ele é um ácido moderado. Olha o de baixo, HNO. Eu tenho um O e um H. 1 menos 1, 0. Então, ele é um ácido fraco. Então, pessoal, 3 coisas você tem que saber aí. Primeiro que o alfa é o que vai identificar para você, que é o grau de ionização, tá? Alfa, grau de ionização, é o que vai determinar a força, porque a força é em relação ao quanto de H+ libera o ácido, ok? A segunda coisa que você tem que saber, que quando ele não dá o alfa, você tem que saber essa tabelinha, tá bom? E terceiro é entender o alfa, tá, pessoal? Você tem que entender como que ele se processa, não precisa ficar fazendo esse cálculo todo não, tá? Esse cálculo você vai fazer lá em equilíbrio iônico, lá no 2º ano, tá? Depois de equilíbrio químico, você vai trabalhar muito com ele, tá? Mas por enquanto, não. Por que eu chamo grau de ionização? Porque é o quanto que vai ionizar. Porque lembrando que os ácidos ionizam, não dissociam, tá? Ou seja, eles formam íons. Então, pessoal, é assim que ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Espero ter contribuído. Essa é a primeira parte de ácido. A segunda, nós vamos para a nomenclatura, que eu vou dar umas dicas, chuchu, beleza, para você decorar menos e aprender mais. Então ficamos por aqui, porque é aquele esqueminha. A vida é linda.